Então, gente, vamos. Hoje a gente finaliza a última igreja que vocês vão estar vendo do cristianismo, certo? Que é o mormonismo. E esse nome mormonismo é um nome que ficou popularmente conhecido, mas na verdade essa igreja ela tem um nome real, que seria a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aí também conhecida somente como Santo dos Últimos Dias, sem esse nome completo. Mas aí ficou popularmente conhecido por mormonismo, pela questão do livro que eles vinham acompanhando, né? Que aqui fala o Sagrado Livro de Escrituras, que foi compilado, né? Que ele foi escrito pelo antigo profeta Mormon. Então aí já vem o nome mormonismo, vem da descendência desse nome do escritor Mormon. Aí foi que se deu origem ao livro de Mormon, né? Livro compilado pelo profeta, e o nome é devido a um lugar onde vivia o povo do rei Noé. Então, assim, esse nome já vem também do local que eles vinham. Então, quer dizer, o nome do local, que também era o mesmo, era o nome também do escritor. Então, juntou, fez aquela junção. Acredito que por ser dois nomes fortes, né? O nome do local e o nome da pessoa que escreveu, aí terminou que foi dando aquele nomezinho que a igreja hoje deles é conhecida, mais conhecida como mormonismo do que a igreja do Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Acho até por uma questão assim de tamanho de nome, né? Uma pessoa chegar assim e perguntar: qual a sua religião? Sou seguidor da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha só o tamanho da explicação. Então, assim, para facilitar, eu acho também, assim, para resumir, né, sou seguidor do mormonismo. É a mesma coisa, né? Então, assim, é coisas que normal do ser humano, né, que a gente tem isso de tentar reduzir as palavras quando for falar, dar aquela resumida. Isso aí é uma coisa normal, a gente sabe acontecer até com nossos nomes próprios, né? Muita gente, a gente tem um nome, mas muitos têm apelidos, né? São costumes, hábitos que a gente cria, né? Então, assim, uma coisa que chama bastante atenção nessa religião é que eles têm a questão da poligamia, que é autorizado dentro da igreja deles, certo? Mas aí é onde houve um grande conflito, porque os cristãos não aceitam esse tipo, né, de relacionamento, né? Aquela coisa, o casamento, a união é do casal, tal, é isso que é o que seguem. Mas aí eles tiveram esse período de que eles liberaram o a poligamia, ou como eles falam aqui, que eles chamam o casamento plural. Mas aí houve também um período em que eles, em troca de favores e de necessidades que tinham, eles aboliram esse tipo de casamento, esse tipo de união. Só que no que o tempo vai passando, as coisas é igual assim, tipo uma moda, né? A gente tem a moda de uma roupa, tá ali em alta. De repente sai de moda, ninguém veste mais aquilo. Aí passa-se alguns anos, aquela moda lá volta novamente. Então, assim, foi tipo o que aconteceu com eles. Era permitido a poligamia. Aí, então, houve um conflito, né, dos políticos, né, maiorais, para poder ganharem, terem benefícios, serem beneficiados de certas coisas. Então, eles fizeram com que fosse proibido. Então, foi proibido, que aqui fala no ano de 1890. Então, assim, foi abolido esse tipo de união. Só que aí, com o tempo, ressurgiu novamente e foi permitido mais uma vez que voltassem a ter esse tipo de relacionamento, certo? Mas aí, assim, libera, mas aí fala até aí no texto, né? Que ele foi liberado e tal, mas que eles aconselham a não praticar a poligamia, certo? Tipo assim,
Eles não proíbem, não tem aquela proibição, não pode, né? Não tem aquelas palavras assim, que é proibido, não pode praticar a poligamia. Mas aconselham que não pratiquem. Então, assim, é tipo um lavar as mãos, né? Quer dizer, eles dizem, né? Tô lhe dizendo que não é o que não se deve fazer, mas se você quiser, você faz. Resumindo, né? Então, assim, fica aquela coisa, né? Deixa a critério de cada um e cada um segue o que acha que deve seguir, né? Mesmo que os cristãos, a religião, o cristianismo não permita esse tipo de relação entre pessoas, né? O cristianismo, ele acredita na união do casal, homem e mulher, para formar uma família. Então, assim, até falar aí no finalzinho que críticas mais recentes se concentraram em questões de revisionismo histórico, homofobia, racismo, políticas sexistas, divulgação financeira inadequada e a autenticidade histórica do livro de Mormon. Então, assim, eles tiraram o foco dessa questão do casamento plural, né? Da poligamia, tiraram o foco desse assunto que já tinha sido muito debatido e começaram a colocar outras coisas em questão, para acho que até para tirar assim, a visibilidade dessa questão da poligamia, né? Mas aí tiram um assunto, mas aí colocam outros assuntos que também são bem complicados, né? Aí coloca em jogo questões de homofobia, racismo, políticas sexistas, divulgação financeira inadequada. Então, assim, vai revelar coisas que deveriam estar guardadas, mas aí vai expor para as pessoas, aí isso aí já traz outro tipo de conflito. E ficar nessa questão, a autenticidade histórica do livro de Mormon. Então, ali, ficar fuçando o que diz e o que não diz ali naquele livro que eles vinham seguindo, se realmente é verdade, se não é. Às vezes, assim, até coisas desnecessárias que só não acrescentam em nada, né? Criam dúvidas, mas aí também não se resolve e aquilo ali só fica criando conflito em cima de conflito e nada acontece, né? Então, assim, é uma religião um pouco diferente, né? Um pouco diferenciada. Acredito que a maioria de vocês nunca ouviu nem falar. Eu também, assim, tinha ouvido falar, assim, por cima só. Nunca tinha, assim, chegado a ler para ver o que era. Então, assim, a atividade é pequena. São só 6 questões para vocês responderem, né? E, assim, questões simples. Até as respostas dentro do próprio texto vocês encontram e tem, eu acredito que uma ou duas questões só de respostas pessoais, mas bem tranquilo também de vocês fazerem. Então, não tem motivo para vocês atrasarem esta tarefa, né? Vamos tentar, a partir de agora, manter nossas atividades em dia, já que as notas do primeiro bimestre já foram dado baixa. Então, vamos tentar sempre ter mais compromisso com as atividades. Para quando for a questão agora do segundo bimestre que a gente está entrando, não ter toda essa agonia, essa de atividade fez, não fez. Então, assim, manter em dia, que aí quando chegar no final do segundo bimestre, tá todo mundo de boa. Não precisa fazer recuperação, não precisa se preocupar em ter que fazer um monte de atividade para enviar e tal. Vamos pensar positivo, né, gente? Para poder a gente conseguir passar bem tranquilo por essa fase tão complicada que a gente tá vivendo, né? Vou contar sempre com vocês, espero que vocês me ajudem também. Beijinho, viu? Até a próxima aula.